Estamos muito felizes em recebê-la. Receba aí os nossos cumprimentos, em nome também da direção, da Viviane Silva, do senhor Renato Silva, né, a dona Odna Silva, toda a família. É um prazer tê-la aqui na Rádio Colmeia. Seja bem-vindo. Eu sou até suspeita, né? Porque eu sou uma eterna Univel. Eu cresci aqui dentro como professora por muitos anos e tive o privilégio de poder trabalhar com essa família que eu gosto tanto. E realmente é sempre uma honra poder estar aqui. Eu falo que eu saí da Univel, mas a Univel nunca saiu de mim. E a Colmeia faz parte de tudo isso, né? Então essa construção é sempre muito gostosa. E não tenha dúvida que o carinho é recíproco, viu? Que delícia. Agora, em relação ao dia de hoje, essa data, né? A gente fala sempre finados, as pessoas relembram, né, os entes queridos que já partiram dessa vida, mas no momento em que isso ocorre, a gente tem uma dor, acho que a dor mais profunda que o ser humano pode sentir é quando perde um ente querido. Como lidar com essa dor? Como assimilar, aceitar? Porque realmente é uma ferida muito grande que se abre, né? Eu já falaria assim, é uma ferida gigante, é uma dor assustadora, onde a gente se sente muito estranho, é um buraco enorme que abre dentro da gente. Eu não usaria a palavra aceitar, porque eu acho que, como é que a gente aceita? Né? A gente não aceita. Se a gente pudesse ter o controle e a escolha do que eu quero, a gente não perderia jamais as pessoas que a gente ama. Isso não estaria no nosso plano de ação, nunca, né? A gente convive. Eu diria que a gente aprende com o tempo, e o tempo é muito diferente de pessoa para pessoa. A gente aprende a conviver com essa dor. Dias mais fáceis, dias insuportáveis, dias mais tranquilos, sempre numa busca de um bem-estar e de sobreviver. O dia de finados, ele tem uma função importante até, porque eu sei que muitas pessoas, mas eu não gosto de velório, eu não gosto de finados. Não é uma coisa que a gente gosta. Né? Eu não vejo assim, nossa, que feliz, hoje eu vou no velório, nossa, que legal, né? Não, essa felicidade não existe. Mas eles são situações e são ritos necessários. E o finados eu vejo como uma importância, além da gente se conectar com aquelas pessoas que temos saudade, que amamos e tudo mais, ela tem a importância de lembrarmos, olha, você está vivo, mas amanhã pode não estar. Então, o que é que você está fazendo do seu tempo? O que é que você está fazendo da sua existência, da sua vida? E como é que você está convivendo com as pessoas que você ama, que geralmente são as pessoas que nós mais maltratamos, as pessoas que nós amamos, né? Geralmente são aquelas que a gente briga mais, que a gente tem mais intriga, que a gente traz mais problemas. Então, peraí, mas e se essas pessoas não estiverem aqui mais? Né? O que eu vou fazer da minha vida quando a morte bater na minha porta? Porque uma hora ou outra, mesmo ninguém querendo, ela pode bater na nossa porta. E aí, eu vou ter uma culpa de, nossa, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ou eu entendo que, ok, talvez aquela pessoa não está mais aqui, porque era o momento dela, porque era a finitude dela, mas eu tenho certeza que ela morreu sabendo o quanto eu amava e o quanto ela era especial para mim. Então essa é uma pergunta que eu acho que vale aí para todos os nossos ouvintes, assim, as pessoas que você ama, sabem que você ama ela? Enquanto vida? E às vezes picuinhas, porque assim, eu trabalho faz 20 anos com processo de luto, né? De pessoas enlutadas e com as histórias mais difíceis possíveis que todo mundo possa imaginar. Mas eu te garanto que as dores mais difíceis de trabalhar, o luto mais difícil, geralmente são aqueles que são carregados de culpa. Eu devia, eu não fiz. Então, acho que essa data de finados, ela também é pra gente pensar nos vivos, né? Peraí, eu devia, ok. Mas se eu tô viva ainda, eu ainda posso fazer algumas coisas. Ainda há oportunidade. Ainda há oportunidade de se conectar, de olhar para as pessoas, de estar com elas, de realmente, mesmo, mas eu não concordo com tudo. A gente não precisa concordar. A gente nunca talvez vai concordar 100% com o que o outro pensa, justamente porque somos diferentes. E é isso que faz a coisa ser bonita, né? Porque as pessoas que chato seria se todo mundo gostasse de batom vermelho? Que chato seria se todo mundo gostasse das mesmas coisas, né? Então nós somos diferentes, então eu não vou concordar com tudo. E nós estamos numa época de muitas guerras pessoais, familiares, nacional, enfim, e ok, mas eu consigo também pensar o que tem por trás, além de tudo isso. Eu sei que tem muitas dores e cada um está brigando por aquilo que realmente acredita. Falando aí desse momento que nós estamos vivendo, mas vale a pena às vezes
brigas que foram desfeitas, coisas que estão aí acontecendo. E o que mais que tem além de tudo isso, né? Quais são as relações que eu posso cultivar e quais talvez, quando a gente pensa na finitude também, a gente também tem que pensar assim, o que é que não me faz bem? Né? Também vale pensar isso. Então também que essa data de finados seja pra gente pensar, não é legal, aquelas pessoas não me fazem bem, eu preciso estar lá? Isso vale pra tudo, inclusive pra familiares. Né? Aqueles que assim, estão me levando para baixo, eu preciso entender algumas coisas, e antes de brigar com o outro, eu preciso olhar para dentro. Hoje em dia tá na moda, né? Aquela relação tóxica. A tal da relação tóxica, exatamente. Então, a gente, assim, cuidado quando a gente fala da relação tóxica, porque daí a gente só culpabiliza o outro. Eu vou largar porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Mas o que é que eu causo no outro também, né? Então, antes de a gente até se afastar daquelas pessoas que nos fazem mal, da gente refletir, o que é que me faz mal? Por que algumas pessoas me fazem mal? Eu tô falando mais de coisas que são delas ou de coisas que são minhas? Que coisas me incomodam nas pessoas? Né? Que pessoas que eu tenho ranço, né? A tal do ranço que todo mundo fala. Eu me incomodo com aquela pessoa porque ela tem algo que eu não tenho e gostaria de ter em alguns momentos? Ou é porque eu tenho algo muito parecido com ela e não gosto daquilo em mim, e aí eu aponto ela? Fala-se também, né, que quando você aponta ao outro, você está apontando um dedo para o outro e quatro para você. Quatro para você, né? Exatamente. Então, por isso que respeitar os outros, entender que cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, e a gente não sabe quais são as dores dos outros, mas se aquela pessoa que tem as dores dela, que tem o pensamento dela, que tem a ideologia dela, ela me incomoda em algumas coisas, tem outras coisas que a gente consegue conversar civilizadamente. A gente pode ter uma relação, vamos falar sobre isso e não sobre aquilo, para que a gente possa manter, ou são pessoas que realmente não me fazem muito mal, eu não dou conta, eu preciso ficar um pouco afastada, e até vale a pena, até nesse dia de finados, assim, a internet está te consumindo, está te trazendo ódio, está te trazendo inveja, está te trazendo mal-estar, talvez sair um pouco da internet e estar mais ao vivo. Porque acho que é isso que Finados nos convida. Vamos estar no ao vivo? No presente, viver o momento. Exatamente. Além de registrar, porque muita gente se preocupa muitas vezes em registrar e acaba nem vivendo o momento. Exatamente. Né? E Deise, em relação... você falou aí do velório, né? Os ritos que a gente fala do velório, da despedida. Muita gente tem dificuldade ali, acaba passando mal. São diversas pessoas que acabam... às vezes sendo atendidas, precisando ir ao médico, estão ali no velório, aquele sofrimento, né? Agora, na Covid, né? A gente teve ali a ausência dos velórios. Exato. E muita gente também ficou com aquela tristeza que não pôde sequer se despedir do seu ente querido. Qual a importância desse rito? Como lidar com esse rito? Como você disse, ninguém, obviamente, gosta de velório, né? Sim. Mas qual a importância... E como lidar também, né, com isso? Veja bem, acho que nunca na história, pelo menos enquanto eu me conheço por gente, o velório foi tão valorizado quanto na pandemia. Né? Por quê? Porque ninguém gosta de ir no velório, mas o velório ele tem uma importância, porque ele é um ritual de fechamento. As pessoas, e todos os estudos comprovam isso, as pessoas que não vivenciam a situação de velório, elas têm a sensação eterna de que a pessoa vai voltar. E se eu fico com essa sensação de que a pessoa vai voltar, eu tenho mais dificuldade em dar continuidade na minha vida, nos meus projetos, naquilo que eu desejo fazer, porque eu estou esperando a pessoa voltar. E essa pessoa não vai voltar. Só que às vezes, pro meu subconsciente, inconsciente, consciente, tudo uma questão emocional, dar conta e a ficha ir caindo, aquela situação que é muito difícil, que é do velório, que é do sepultamento, que seja da cremação, algum ritual, ele é importante para essa ficha interna, mesmo difícil demais, ela ir caindo literalmente. Com a situação da era Covid, a gente chama de era Covid porque não só aqueles que estavam com Covid, mas aqueles que também não morreram por Covid, também tiveram uma mudança nos rituais, né? Então todos os que morreram nesse período de Covid tiveram rituais que foram alguns negados, alguns diminuídos o tempo, então assim, em tudo as pessoas evoluem, mas a questão ainda dos rituais a gente percebe que ainda é necessário. Veja, se eu não pude vivenciar
né? Então vamos pensar que eu perdi alguém na situação aí de Covid e tudo mais. É possível criar alguns rituais, tá? E são rituais importantes, assim, bem de despedida, ou com mais pessoas, ou, mas agora já enterrou. Não é mais a mesma coisa. Mas às vezes eu preciso ter um momento onde eu vou tornar público aquela dor, para que mais pessoas saibam. Eu vou escrever um texto, eu vou fazer um vídeo, eu vou talvez enterrar alguma coisa da pessoa, sabe? Faz lá, pega uma caixa, enterra, ou vou soltar um balão. Eu vou criar algum outro movimento para que internamente eu consiga ir entendendo que aquela pessoa não está mais aqui. Então, criar um ritual, enfim, eu até tenho nas minhas páginas, eu tenho uma página específica sobre luto que se chama ausências.presentes.luto, que até tem alguns vídeos explicando sobre isso, da importância de fazer algumas coisas de rituais, né? Mesmo com crianças, com idosos que não puderam estar presentes, né? Por todas as questões do Covid. Mas, até porque quando a gente faz, e quando as pessoas falam assim, mas eu não gosto do velório. Qual a importância do velório? O luto compartilhado é um luto amenizado. O que quer dizer isso? Quando eu estou no lugar e eu estou lá com o meu ente querido e o auge da minha dor, mas eu sei que tem outras pessoas que estão aqui comigo também sentindo isso, eu me sinto amparado, eu não me sinto tão sozinho, eu não me sinto tão sem saber muito para onde ir, porque eu tenho pessoas. Então, às vezes a gente não tem noção o quanto é importante ir até um velório de alguém que você conhece, que tem um carinho, para dar um suporte para aquela pessoa que está lá. Porque é isso, o luto, quando ele é compartilhado, ele acaba sendo amenizado. Ele não é tirado, a dor existe, vai existir, mas ele acaba sendo, de uma certa forma, amenizado um pouco. Eu tenho que fazer aqui o primeiro intervalo, aliás, já manifestando aqui, registrando, né, um grande abraço para Dona Odna Silva, né? Dona Odna Silva nos acompanhando. Ela que é a nossa mãezona aqui, adoro, né? Dona Odna. Nossa mãezona da Univel, da Rádio Colmeia. Ela falou um dia lindo hoje também, ela manifestando aqui show, eu mandando parabéns também a você, viu, Deise? Dona Odna é nossa queridona, nossa mãezona aqui da Rádio Colmeia e também na Univel. Eu vou fazer aqui um primeiro intervalo e na volta a gente continua aqui, né, conversando sobre esse assunto tão importante, né, gente? Tão importante. Para nós entendermos e internalizarmos também. Exatamente. Já nós voltamos aqui com o Cascavel em Debate. Não sai daí. Você que quer participar conosco, que está aí de repente nos ouvindo, né, também pode participar pelo WhatsApp. 99917-9446. Intervalo e já nós voltamos esse dia de finados. Voltamos a apresentar Cascavel em Debate, Colmeia FM. Agora 12 horas e 23 minutos, voltamos aqui com o nosso Cascavel em Debate e conversando com a psicóloga Deise Rosa sobre esse assunto que a gente sempre fala, um assunto importantíssimo para que nós aprendamos a lidar, né? Como a Deise já frisou aqui, não é nem aceitar, mas a lidar, a conviver com o luto. E agora eu já transmito aqui mais uma pergunta em relação a gente sempre fala, né, que os filhos enterrarem os pais, em tese, é um movimento natural. Agora, e quando os pais têm que enterrar os filhos? Essa dor se torna ainda maior, mais difícil de se lidar. Como que se trata isso? Tá fora da ordem, né? Tá fora da ordem natural da vida. Eu acho que é um dos maiores medos dos pais, é perder os filhos, né? Porque assim, é isso que você falou, é um ciclo natural, o contrário, né? Mas isso de perder os filhos, por isso que eu não gosto da palavra aceitar. Aceita, já aceitou, já faz tanto tempo. Gente, como é que eu falo pra uma mãe que perdeu um filho, pra um pai que perdeu um filho, que ele tem que aceitar? Aquela coisa, aceita que dói menos. Quem disse que dói menos? Né? Tipo, não. É uma ausência que vai estar presente constantemente. Não tem como. A gente convive. E aí algumas pessoas até perguntam assim, é possível ser feliz de novo? É possível ter momentos felizes de novo. Por quê? Porque aí a gente também sai daquele quadradinho de achar que felicidade é uma coisa que a gente entra e não sai nunca mais. Da mesma maneira que todas as emoções, a tristeza, ela vem e vai. Vem e vai. A raiva vem e vai. O medo vem e vai. A alegria também vem e vai. Então a gente vai ter momentos agradáveis, sim. Inicialmente,
Demora muito para eu conseguir ter pequenos momentos agradáveis. Com o tempo, a gente vai começando a ter de novo alguns momentos agradáveis. E é importante a gente olhar para esses momentos. Só que a sociedade que a gente vive é meio complicada, né? Porque se, por exemplo, eu estou lá, sei lá, viúva, ou eu acabei de perder um filho, ou acabei de perder um pai, e aí eu saio e vou numa festa, as pessoas julgam, né? Se eu não vou, as pessoas também julgam. Você tem que sair de casa, você tem que sair. Então, é muito difícil. A nossa cultura, tanto que uma das coisas assim, que eu falo que é uma das missões de vida que eu tenho é levar para as pessoas a educação para a morte. O que é educação para a morte? Olha, cada um vai viver do seu jeito. Não fique impondo na pessoa o jeito que ela tem que viver a dor dela. Alguns vão chorar mais, alguns vão chorar menos. E quem está chorando menos não significa que sente menos. Ele só tem um outro jeito de sentir. Eu escuto muito as pessoas falarem assim, nossa, eu nem vivi o meu luto, eu já tive que trabalhar, eu tive que cuidar dos meus irmãos, eu tive que fazer tal coisa. Talvez esse foi o jeito que você deu conta, lá naquela época, de vivenciar aquela dor. Mas eu neguei, talvez não, talvez é o tempo necessário para o meu corpo dar conta daquilo e vivenciar do jeito que dá. Mas depois de um tempo é que minha ficha caiu. Porque foi o tempo que esse meu corpo entendeu. Algumas pessoas vão super chorar escandalosamente, outros vão chorar discretamente, outros precisam escrever, outros precisam falar, outros não querem falar. Só que a gente vive numa sociedade em que diz que você tem que falar sobre o fulano. Nossa, você ainda está falando sobre o fulano? Nossa, você tem que sair de casa, você tem que ficar... Não tem que nada. A gente tem que escutar aqui dentro, o que é que eu estou dando conta? O que é que hoje eu dou conta? Hoje eu dou conta de levantar e fazer um bolo. Ok. Mas eu fazia 20 bolos antes. Mas antes você tinha uma vida que não tinha essa dor. Agora você tem uma vida que tem uma ausência que é presente e que ela te carrega para alguns outros caminhos. Hoje eu consigo trabalhar e fazer um pouco de coisa. Hoje eu não consigo. Hoje eu consigo... eu tenho que trabalhar. Ok, às vezes a gente tem que mesmo, porque a gente precisa pagar conta e aí a gente tem que ser adulto nessa vida que a gente vive. Mas como eu vou ir trabalhar, eu vou tentar ao máximo entrar naquele trabalho, conseguir me concentrar e isso que não me faz bem, ok. Né? Não, eu preciso falar. Então, é muito particular, sabe? A gente é muito cobrado e eu vejo assim, já é tão dolorido e ainda as pessoas vão lá e cobram mais? Tem que ser desse jeito? É como o Dia de Finados. Eu escrevi no meu Instagram, tanto no Daisy Rosa Psicoterapeuta, quanto no Ausências Presentes, que é um Instagram específico disso, que hoje é Dia de Finados, talvez muitos carregam 1 milhão de culpas, de eu tenho que ir no cemitério, eu tenho que ir no culto, eu tenho que... O tenho que é relativo. Qual é o local onde você se sente em paz, onde você se sente conectado com aquela pessoa. Então, assim, eu, Daisy, por exemplo, eu gosto de ir até o cemitério, eu gosto de estar levando uma flor diferente, porque faz sentido pra mim. Mas não é porque na vida do outro não faz sentido que eu vou ficar julgando o outro por isso. E esse é o problema da nossa sociedade, esses julgamentos, né, que são tão, assim, se você não pensa como eu, você tá errado. Quem disse que tá errado? Então não faz sentido também aquilo que muitas pessoas falam, por exemplo, quando acontece, você tem que chorar, você tem que colocar para fora, porque senão vai doer mais. Quem guarda para si ou deixa ali dentro dói mais depois. Não é que não faz sentido, tá? Assim, a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo só do luto do homem. Os homens é um luto não reconhecido. O que quer dizer isso? Os homens têm dificuldade de expressar o que sentem, porque passaram uma vida inteira engolindo o quê? Seja forte. Homem não chora, tem que ser assim, você tem que ser forte. Então, como que agora que eu tô no auge da dor eu não vou ser forte? Parece que eu tô saindo daquilo que eu fui ensinado. Então, quando a gente diz assim, olha, você é autorizado a expressar como você quer. Agora, eu acho que o jeito de expressar é chorando, e aí eu falo pra você que o jeito de você expressar é chorando. Porque eu acho? Ou porque é a forma com que você quer se expressar. Então, falar sobre o que você está sentindo, a pessoa só vai falar quando? Quando ela se sentir acolhida. Entende? Então, tem muitas pessoas que não falam para todo mundo, mas ela tem uma ou outra pessoa que ela desaba falando, ela conversa, ela chora, ela escreve. Alguns não falam, mas escrevem, né? E alguns não falam para todo mundo, mas tem uma outra pessoa que ela consegue falar sobre aquilo e ela se sente mais à vontade assim. Então, o que a gente evita geralmente é assim, olha, a vida que segue como se nada existiu. Não, existiu uma ausência ali, existiu uma perda. Então eu preciso olhar para esta perda, ela é real. Olhar para essa perda de que forma? Aí é que vem no particular.
né? Eu quero olhar falando sobre. E assim, é só chorando que a gente vive? Ah, então a pessoa que não tá chorando, ela tá vivendo uma fuga. Às vezes é fuga, às vezes a gente quer tampar e colocar outra pessoa no lugar. E aí, com o tempo, a gente vai perceber que ninguém consegue colocar no lugar. Né? Então, mas isso foram movimentos que o meu organismo, a minha saúde mental foi dando conta de fazer. O que a gente faz no processo? Aquilo que a gente dá conta. Então, e às vezes a gente não sabe muito bem como a gente vai dar conta. Eu desenvolvi um estudo de personalidades no processo do luto, e que é exatamente assim, a gente percebe a forma com que cada um lida com as frustrações. Então, algumas pessoas, quando não têm o que querem, elas saem agredindo, elas saem brigando, elas saem batendo tudo, quebrando tudo. No processo de morte não vai ser diferente. A probabilidade de ser isto piorado é muito grande, porque é uma frustração, é uma dor, não é do jeito que eu quero. Algumas pessoas, diante de uma perda, elas se silenciam, elas precisam ficar quietas no canto. Outros precisam chorar horrores, outros precisam conversar com todo mundo, precisam achar uma missão de vida diante daquilo, outros não querem pensar por um tempo para depois conseguir pensar. Então, a dor, ela nos movimenta. Né? Então imagine você com uma dor de cabeça assustadora. Você está na sua cama, não consegue levantar da cama para nada. Só que você sabe que o remédio está lá na cozinha. Você se arrasta, mas vai buscar. Porque a dor nos movimenta a tentar achar saídas. Só que inicialmente eu fiquei na cama. E às vezes é isso exatamente desse jeito que acontece no processo do luto. Eu fico na cama por um tempo, eu fico no meu silêncio por um tempo, mas chega uma hora que eu preciso me movimentar para achar um remédio. Aquele remédio não vai me trazer a pessoa de volta, mas ele talvez vai conseguir fazer com que eu tenha momentos agradáveis do meu dia para conseguir continuar sobrevivendo. Porque é isso, inicialmente a gente sobrevive. E em alguns casos, alguns tipos de perdas, a gente nem fala pessoas enlutadas, a gente fala sobreviventes. Mães, por exemplo, situações de luto por suicídio, por exemplo, que a pessoa ela continua, mas ela continua muitas vezes se arrastando, sobrevivendo mesmo, porque tem que sobreviver, é mais difícil. Nunca mais vai ter momentos bons? Não, ela vai ter momentos bons. Mas porque é isso, porque a gente tem momentos bons e momentos ruins. Isso é na vida para tudo. A gente tem perdas que são necessárias na nossa história diariamente. Né? A gente perde pessoas, a gente perde o momento, né? Se a gente for pensar, muitos aí estão em casa nos ouvindo, fazendo uma comida, estando com alguém, conversando com alguém, ou estão no carro. Esse momento que você está vivendo, daqui a pouco acabou. E morreu, não vive mais. Aquele momento não se vive mais. Então... E agora você comentou até em relação aos homens, que realmente tem uma dificuldade maior, talvez em relação ao condicionante da sociedade, que sempre tratou, a mulher é mais frágil, você que é homem, você tem que amparar a mulher, então você não pode chorar, você tem que estar ali ao lado, você que tem que ser quem ampara. Tem essas condicionantes também? Tem, porque tem a cobrança social, sabe? A cobrança social, eu tenho um Instagram de um rapaz, o Daniel, se chama Luto do Homem. Até se alguém estiver nos ouvindo e for homem, conhece homens enlutados, é bem bacana de acompanhar, porque ele sentiu, através do luto dele, da perda de uma filha, a necessidade de falar. E ele percebeu que as pessoas não estão prontas para os homens falarem. E ele até conta, assim, na sua história, quando ele fala da sua história, o quanto eles tinham lá perdido a filha, as pessoas chegavam na casa para amparar, olhavam para ele e falavam: oi, tudo bem? Como está a sua esposa? Como que está a mãe? É claro que a mãe está em cacos, mas eu sou o pai e também estou em cacos. E tá tudo bem eu me permitir estar em sofrimento. Eu não tenho que ser forte o tempo inteiro. E da mesma maneira que eu, homem, vou amparar a minha esposa nessa situação da perda de um filho, esta esposa também pode amparar. Os dois são suportes um do outro. Não é porque eu tenho o universo masculino que tem que amparar só o feminino. Não é? Então é uma relação de equilíbrio aqui, dos dois dando colo para os dois. Dias melhores para um, eu dou colo, dias piores para o outro, eu recebo colo. E quando isso é feito em equilíbrio, as coisas são mais fáceis, inclusive até para o casamento continuar. Então, o quanto esse luto do homem é exatamente isso, é essa não autorização social. Eu às vezes recebo pessoas, assim, às vezes homens que, por exemplo, perderam animais que eram a vida deles, né? Mas ele não pode. Como é que eu vou chorar por causa de um animal? Eu sou homem. Por que não? É que sim, as mulheres são muito... A gente pode ir na vizinha chorar, né? Meu marido fez isso, meu filho fez aquilo. Então a gente chora muito e tá tudo certo.
né? A nossa sociedade, ela acolhe melhor. O homem nem sempre, né? Engole esse choro e vai ser racional. O homem é mais racional do que a mulher. Ele é, a gente diz assim, muitas vezes, alguns são menos mimizento, como alguns falam, né? Mas dor é dor. Da mesma maneira que a gente tem mulheres que também não gostam de chorar, de fazer... A gente tem homens que gostam. Então, cada um vai reagir da maneira que consegue, que o próprio corpo e a própria saúde mental dá conta de conviver. E a gente tem dados também em relação aí à psicopatia, né? Tem muita gente que tem ali alguns desvios, né? E para alguns eles têm até uma facilidade em aceitar isso, né? Porque é realmente um problema ali neurológico, enfim. E aí eles... Para o psicopata, eu não sei se isso se confirma, mas eu já vi relatos que para ele, você perdeu um filho, eu faço outro. Você perdeu a esposa, eu arrumo outra. Então para ele não tem dificuldade nenhuma, como se não houvesse um sentimento, né? Até destoando de tudo que a gente conhece. Mas a gente precisa lembrar também que nem psicopatas não é a maioria. São bem, é uma quantidade mas bem tem, enorme, né? mas Assim, e às vezes até eu faço uma leitura assim, não, vida que segue, vida que segue. Algumas pessoas têm este perfil na forma de lidar com as suas resiliências, inclusive para tudo. Então, sei lá, quebrou meu carro, perca total, enfim, vamos lá, vamos arranjar coisa, vida que segue. E alguns vão ficar chorando horrores, né? Então, as pessoas lidam, exato, com todos os problemas de forma diferente. Com sensibilidade zero, diante desse processo de finitude de alguém que eu amo. Porque aqui tem uma diferença, né? Assim, a gente ama todo mundo? Mentira, a gente não ama todo mundo, né? Mas, então, para quem a gente sofre? Porque quando a gente fala de lutos e lutos diversos, a gente tem, por exemplo, luto de um relacionamento que acaba, né? Tem pessoas que sofrem mais, outras menos. Depende do vínculo e de quanto de energia, de emoção e de afetos que eu lidei com aquele relacionamento, né? Se é uma pessoa que, não estava muito aí pro relacionamento, ela vai sofrer. Não, ela não vai sofrer. E nem por isso talvez ela seja um psicopata, certo? Alguns são psicopatinhas, eu brinco. Algumas pessoas têm tanta dificuldade em se afirmar com alguém, em se relacionar, em se abrir, que eu brinco que são psicopatinhas, né, na brincadeira, e às vezes tem essa dificuldade, eu consigo ver que tem além do aparente, talvez tenha uma dor aí. Né? Uma dor que vem lá de trás, talvez até da infância, onde perdi relações de amparo, de afeto muito grande na minha história, né? Então por isso eu tenho mais dificuldade de lidar com essa coisa da afetividade. Às vezes eu sempre falo, e quem já me escutou tá careca de ouvir falar, e eu vou falar eternamente isso, que o luto é o preço do amor. Dói porque houve amor, e o amor não morre, o amor ele é para sempre. Se o amor é para sempre, o amor não tem finitude, o luto também vai ser para sempre. Então, quando que vai acabar esse luto? Não vai acabar. Se você ama, você vai aprender a conviver com ele. Isso é um luto elaborado. Eu tenho a dor tá ali, eu vou deixar ela de vez em quando mais no cantinho e de vez em quando eu vou pegar ela na minha mão. Então, a gente vai fazendo esse movimento. No começo dói fisicamente, a gente fala que dói o fio de cabelo, dói, o corpo dói, e depois isso vai dando espaço para outras dores que também vão acontecendo, de saber quem eu sou sem aquela pessoa que eu tanto amo, né? Porque eu amei e amo. Mas se o luto é o preço do amor, então eu vou sofrer. Aí algumas pessoas falam assim, então o negócio é a gente não amar ninguém, que aí a gente não vai sofrer, né? Então se a gente for pensar de uma forma bem racional, é isso, não vou amar nunca mais ninguém, não vou criar vínculo com mais ninguém, porque aí se eu perder essa pessoa, eu não vou sofrer. É verdade, mas você também nunca vai saber o valor de se conectar com alguém de verdade. O valor da importância que é amar, da importância que é ter vínculos, que é estar com alguém, que é trocar coisas verdadeiramente junto com aquela pessoa. E aí eu só tenho pena de quem faz essa escolha de não amar, né? Porque sim, é um risco de se perder, mas o que acalma, inclusive quem perdeu, saber que eu amei. Enquanto estava aqui, nós tivemos uma boa relação, tivemos um vínculo bacana, e por isso eu tenho saudade. Hoje é um dia da saudade. E tá tudo bem não estar tudo bem. Nem todos os dias a gente vai ficar bem. Então, nossa, hoje eu tô mais quieta, hoje eu tô mais no meu canto, hoje eu tô triste. Tá tudo bem. E se essa tristeza existe, é importante você saber que ela não vai ficar para sempre aí dentro. Assim, gritando em você.
Ela talvez vai ficar ali de vez em quando mais quietinha, de vez em quando mais presente, mas essa tristeza da ausência só existe porque houve o amor. E que bom que você se permitiu amar. Então que a saudade, ela possa existir e ser um dia que você consiga lembrar com carinho e com afeto por aqueles que não estão mais aqui. Então essa é a ideia também um pouco de finados, da gente entender que é um momento de acolhimento. Acolhimento interno, acolhimento comigo, com a minha dor, com a minha saudade, com o meu silêncio. Ai, Deise, mas eu não quero ficar no silêncio. Tá tudo bem também. Eu quero fazer aquela comida que a pessoa mais gostava, eu quero plantar uma flor que ela gostava, eu quero escutar aquela música alegre e me sentir alegre de novo, porque isso fazia a gente ficar conectados. E se isso fizer sentido no seu dia de hoje, tá tudo bem. Estou conversando aqui com a psicóloga Deise Rosa, né? Um assunto muito importante, muito bacana. E agora, Deise, você falou em relação ao amor, né? Agora, em relação a relacionamentos, que o amor não morre. Aí, de repente, a pessoa fica assustada, fala, agora estou me relacionando com alguém aqui, até em termos de relacionamento. Né? E se eu terminar esse relacionamento aqui amanhã, não vou amar mais ninguém, eu vou continuar amando aquela pessoa, como é que eu sigo a vida? O que eu faço? Nada como o tempo, né, minha gente? A gente sai conversar com a formiguinha na grama, a gente sai passear na rua, a gente vai achar outros amores. Eu diria que antes de começar a outros amores, a gente primeiro acha outros peguetes, depois outros peguetes, até achar um novo amor de novo. A gente vai achando as pontes para o próximo relacionamento, enfim. Eu acho que é muito de se permitir. O que eu vejo no término de um relacionamento, né, é sempre muito difícil. Mesmo que eu não quero mais, eu tenho certeza que não é mais aquilo, não tá mais me fazendo bem. Até para aqueles que não querem mais, também é difícil, né? E, claro, aqueles que querem é mais difícil ainda. Mas no término de um relacionamento, vem essa frustração. Então, putz, não deu certo, o que eu errei, o que o outro errou, por que a gente não se conectou, o que será que estava dando errado, estava tão legal na frente, agora a gente começou a brigar muito. E vai ter um sofrimento. Se permita esse sofrimento, se permita entrar em contato. E a gente percebe que isso não é muito permitido. É só prestar atenção nas músicas que a gente tem das sofrências, né? Ai, garçom, aqui na mesa do bar, me traga uma cachaça para eu engolir essa dor, né? Eu vou ficar bêbada hoje, amanhã, depois, eternamente? Vai ter um dia que eu vou ter que entrar na ressaca e falar assim, nossa, essa ressaca não é só da bebida, talvez ela seja da minha existência, daquela frustração. Tem música que é ressaca moral. Da ressaca moral, né, de tudo isso. Porque assim, eu preciso entrar em contato com isso e não enfiar alguém no lugar. Às vezes a gente percebe isso. Então assim, terminei hoje, amanhã eu já tô achando alguém. Talvez eu tenha que ficar aquele tempo ali, aí eu vou encontrar pessoas. E vou tentar ter novas relações com essas pessoas. Algumas eu vou achar bacana, outras talvez eu não vou compartilhar de muitas coisas. E aí vai dar certo, vai dar continuidade, não vai dar, e até que um dia as coisas fluem, né? Ontem eu tava brincando com a minha filha só tem 8 anos, e aí ela tava olhando pro meu marido assim, né? E ela falou assim, ai mamãe, o papai é lindo, né? Ela tá na fase de achar o papai lindo, enfim, aquela coisa toda bonitinha. E aí eu falei assim, olha, que bom, né? Que a mamãe casou com o papai, que hoje eu tenho vocês e tal. E aí ela falando assim, e você só casou com o papai, né? Eu falei assim, sim, a mamãe só casou com o papai, mas a mamãe teve outros namorados. Aí eu fui explicar o que era namoro, etc. Aí eu brinquei assim, olha, você vai namorar, vai gostar, vai se apaixonar, vai achar que aquilo é tudo pro resto da vida, aí você vai se decepcionar, vai ficar triste, vai chorar de novo, e vai chorar de novo, até que um dia você vai achar outro namorado. E aí, daí casa, né, mamãe? Deu? Não, na verdade ainda não. Aí, normalmente, você vai achar de apaixonar de novo e gostar de novo. E aí você vai chorar de novo. Chorar de novo, mamãe? Já não pode casar? Deu, minha filha, mas mesmo quando você casar, vai ter dias que você também vai chorar. Ai, que difícil ser adulto, né? Deu? Então. É difícil. Agora eu falo sobre esse tema aqui porque diuturnamente nós noticiamos, infelizmente, né, casos de relacionamentos que terminam e aí uma das partes, normalmente a parte masculina, não aceita o término e às vezes acaba até em morte, né? Estão relacionando, foi o tema do relacionamento, confinados, e aí acaba matando a pessoa, às vezes acaba tirando a própria vida também. Então é um tema, parece difícil de se encarar também, né? Parece não, é difícil. Eu diria que assim, esse é um problema de ordem mundial e cultural.
e que começa na infância, tá? Eu já fui bombardeada por colegas da profissão por falar isso que eu vou falar. E tá tudo bem. Também ninguém precisa concordar comigo. Mas estudos já estão mostrando e a gente tá vendo, a gente não precisa nem estudar. É só ligar a rádio, como você falou. Você tá noticiando isso todos os dias. As pessoas estão com dificuldade em lidar com frustrações. Diante do não, diante daquilo que estão fazendo e não é o que eu quero, se não é o que eu quero, eu vou quebrar tudo. Se não é o que eu quero, eu vou matar. Se não é o que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Onde é que a gente aprende isso? Às vezes é na infância, entende? Eu quero, eu choro, eu ganho. Eu quero, eu choro, eu ganho. Eu quero, eu faço uma birra, eu ganho. Eu quero, eu dou um jeito, eu ganho. E eu nunca tenho frustração nenhuma. Beleza. Só que essa criança vai crescer. E aí ela vai ter aquela namoradinha que vai falar assim, eu não quero namorar com você. Aí ela vai ter aquele emprego que vai falar assim, viu, você não foi bom aqui pro nosso serviço, você foi demitido. E aí? É uma frustração. E a vida tem frustrações, infelizmente, diárias e constantes. A gente não tem tudo que a gente quer. As coisas não acontecem da forma com que a gente quer, porque a gente envolve outras pessoas que são diferentes. E aí, como é que eu estou lidando com frustração? Então não é do meu jeito, eu vou e mato? E a gente está vendo isso aumentar assustadoramente. Sempre existiu, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo esses números aumentarem. E isso me preocupa por conta dos números que estão mostrando, essa dificuldade que as pessoas estão tendo de lidar com as frustrações, né? Esses nãos, essas perdas doem, mas não justifica eu sair por aí fazendo coisas erradas. A gente precisa ensinar as crianças, desde pequenininhas, que diante da raiva, saiba que é normal. Então, antigamente a gente escutava assim, não pode ter raiva, que é feio ter raiva. Feio ou bonito todo mundo tem, isso não existe, não ter raiva. O que eu faço, feio é o que eu faço quando eu tô com raiva. Feio é o que eu faço quando eu estou com frustração. Então, quando eu ensino desde pequenininho uma criança que sim, se você está sentindo raiva, fala o que você está sentindo, põe pra fora, expressa o que você está colocando. Eu posso te abraçar, eu vou te acolher, eu te entendo nisso, vamos respirar, calma, vai passar. E aí eu vou ensinando essa criança que ela tem o direito de ter raiva. Mas ela não tem o direito de bater em tudo e nem quebrar os brinquedos e nem bater nos amiguinhos. Ela não tem esse direito porque isso envolve o que é do outro. E aí, da mesma maneira que se ela estiver vendo um momento muito bom, eu também preciso ensinar para ela que viva intensamente, porque vai passar. Esse momento bom também não é para sempre, não é sempre do jeito que a gente quer. E aí a gente aprende ensina as pessoas a se conectarem com o agora. As crianças desde sempre, para que se lá na frente a amiguinha não quiser mais ser a melhor amiguinha dela, o namorado não me quiser mais, e aí eu não posso sair por aí matando, porque eu tô falando que é do outro. Eu tenho que entender, eu vou pra casa e choro. Eu posso até, sei lá, pegar minha almofada e encher minha almofada de porrada. Mas eu não posso encher a cara de alguém de porrada, mesmo quando eu estou com muita raiva. Mas eu tô com raiva. Né? Então, o que é que a gente faz quando estamos com raiva? Eu tenho que entender que aquilo precisa estar em conexão comigo. O quanto eu quero ser respeitada, então eu tenho que respeitar o que é do outro. E isso tem que ser ensinado desde pequenininho. Só que, infelizmente, tudo pode. E aí, quando tudo pode, tudo se perde. A gente fala em relação a essa dificuldade de lidar com as frustrações, Deise, e a gente falava, né, durante a pandemia, sairemos pessoas melhores, né? Ai, que medo. Parece que o efeito foi o contrário, pelo menos pelo índice que a gente vê aí desses crimes, dessa violência. Parece que a dificuldade de lidar com frustrações foi agravada durante a pandemia, não? A pandemia obrigou as pessoas a olharem para elas, né? Deixa eu olhar para esse meu medo. Teve uma coisa boa da pandemia que as pessoas puderam falar, olha, eu não tô bem, eu tô estranha, eu tô ansiosa, eu tô isso, eu tô aquilo. Só que essa dificuldade, as pessoas... eu diria que a pandemia trouxe dificuldade, eu diria que essa dificuldade já existia. Talvez a pandemia, as coisas talvez ficaram, e até pelo acesso da internet, então eu não sei dizer se é só por conta da gente estar mais conectados, e aí as pessoas acham que eu acho, então o eu acho vira lei, e o eu acho nunca é lei, né? É só um eu acho. Só que aí a gente quer impor no outro. E aí as guerras começam muitas vezes por coisas bobas. Sempre existiram frustrações, sempre existiram, divergências sempre existiram. Eu acredito que a pandemia talvez fez com que as emoções fossem mais afloradas,
né? As pessoas ficaram mais vulneráveis às emoções aí, sim. Mas a mídia também facilita o acesso, né? Então a gente está entrando na casa das pessoas. Então, olha, nesse momento nós estamos falando, algumas pessoas estão nos ouvindo nas suas casas, nos seus carros, enfim, né? Eu estou aqui com algumas pessoas nas minhas redes sociais, ao vivo. Então a gente está conectado com pessoas o tempo inteiro, coisas que antes a gente não tinha tanto, né? Então dá o espaço. Então as pessoas também falavam às vezes para a vizinha, na rodinha de chimarrão. Agora estamos falando ao público, estamos falando aberto. E o problema que eu vejo disso, se você falou uma coisa que você não gosta, que eu não gosto, antes você falava só para sua vizinha ou para o seu colega da sua casa, eu nem ficava sabendo. Agora, quando você fala algo que eu não gosto, eu vejo, eu escuto, eu vou lá e escrevo. Ou eu vou lá e meto a boca também. E aí o negócio não para. Então, as discussões, elas estão indo cada vez mais enlouquecidas, né? E a gente tá adoecidos, né? Então, essa semana mesmo, assim, hoje até alguém colocou, coisa política, não sei o que, me colocaram em grupos, eu falei assim, Daisy, não quero mais, porque o meu limite deu, né? Isso significa que eu não me importo, isso não significa não, só significa que eu estou tentando me respeitar para que eu não adoeça. Como eu estou vendo muitas pessoas adoecidas e outros não. Mas aí, não estou falando aqui o que é certo e o que não é, o que tem que brigar, o que não tem. Não é isso. Eu só quis dizer que às vezes a gente tem que parar e o meu limite deu. Então eu preciso me respeitar. Você tem que, de novo, você tem que. Eu não tenho que nada. A gente tem que fazer aquilo que faz sentido. Faz sentido pra você? Perfeito. Não faz sentido pra você. Cuidado para não ir junto com os outros, só pela manada. A gente não tem que ir pela manada, a gente tem que fazer aquilo que faz sentido. 12 horas e 52 minutos, eu tenho mais um intervalo aqui, mas para finalizar, mandar um abraço a Rosemary do Morumbi participando com a gente, ao Butina também participando com a gente aqui, ao Cido do Presidente também mandou mensagens, e ao Emílio, ele falou boa tarde, ele pede aqui para o contato, né, o número para entrar em contato aqui com a senhorita Deise Rosa, ele manda aqui o do Jardim Itália. Deise, para deixar aí também, primeiro já agradecê-la, né, pela presença aqui, foi uma conversa muito agradável, já de pronto já deixo o convite renovado para tratarmos de mais assuntos, né? Temos eu não gosto muito de falar. Eu falo pouco, cuidado, ai socorro. Temos relacionamentos, enfim, outros assuntos muito interessantes para nós tratarmos aqui. Já renovar o convite. Seja agradeço. Sempre bem-vinda aqui à Rádio Colmeia. E deixar também aí os seus contatos, né, para quem quer acompanhar aí o seu trabalho. Sim, eu trabalho na Clínica Afetos, que é uma clínica aqui da cidade de Cascavel. E tenho um canal no YouTube também, Psicóloga Deise Rosa. Tem vários vídeos lá sobre família, sobre luto, sobre adolescentes, sobre infância, que é a área de família e luto, que é as áreas que eu trabalho. Então, para quem quiser, aí é uma forma de né, ter algumas informações, tem lá no canal do YouTube e também nas minhas redes, né? Psicóloga Deise Rosa. Não, o meu Instagram é Deise Rosa _ psicoterapeuta. Aí tem o outro que é específico de luto, que é ausências.presentes.luto. O Ausências Presentes é o título do meu futuro livro que eu estou escrevendo. E é o título dos cursos que eu dou para o Ausências Presentes para profissionais, então para todas as pessoas que querem trabalhar com o processo do luto, seja psicoterapeutas ou seja alguém que quer acolher pessoas, né, às vezes nas igrejas, em grupos, enfim. É um grupo de orientação de como acolher melhor, que vai ter uma nova turma agora, provavelmente em janeiro. E Ausências Presentes para Enlutados, que este é um curso para pessoas que estão passando pelo luto, né, que às vezes não conseguem fazer a terapia, ou às vezes estão longe, e como também eu não conseguia mais atender todo mundo por conta dos horários, foi uma forma que eu encontrei de talvez estar acolhendo as pessoas de uma maneira que a gente possa estar aproximando. Principalmente para quê? Para a gente entender que no luto nós estamos estranhos, mas nós não somos agora um problema no sentido de doenças e coisa parecida. Que é isso que geralmente o enlutado, ele percebe, meu Deus, será que eu estou enlouquecendo? Não, você está de luto. E o luto parece que a gente às vezes enlouquece em alguns momentos e é um processo que faz parte. Então, qual é o meu trabalho? Eu ajudo as pessoas a um processo de orientação ao que elas estão passando ou vão passar.
nessa ausência aí de alguém que elas amam muito. Eu não consigo trazer a pessoa de volta, infelizmente, né? Eu quero ter a minha vida de volta, eu não posso prometer. E às vezes as pessoas falam assim, eu fui até na psicóloga e não resolveu. Resolveu em que sentido? De trazer a pessoa de volta, nada realmente, infelizmente, vai resolver, né? E por isso que é um tema tão delicado e difícil de trabalhar, porque nós da área da saúde somos formados para dar soluções, para curar doenças físicas ou emocionais. E a gente dá soluções para algumas coisas, mas quando a gente fala de morte, eu não consigo trazer solução. Eu só consigo trazer o acolhimento e o amparo, né? Então, que é uma das coisas assim, eu caminho junto, mas eu não tiro a dor.